Opa, e aí pessoal, vamos abrir para debate, perguntas, alguém quer começar? Raul? Bem, até o povo ir se animando para fazer perguntas, eu vou fazer uma que é mais uma curiosidade, na verdade, para tentar entender a crise de 2008, é menos teórica e mais, enfim, do fato mesmo. Quais eram as alternativas de solução da crise? Qual ganhou, qual perdeu? Porque me parece que tinha, por exemplo, a Elizabeth Warren, que queria algumas propostas mais radicais e ela foi colocada para escanteio pelo governo Obama, etc. Mas quais eram essas propostas e o que foi aprovado? Mais alguém? Sempre aparece. O início é sempre complicado, né? Para todo mundo. Não, senão eu já... Tem alguém lá? Quem quer fazer? Olá, boa noite. Entender exatamente o porquê dessa crise de 2008 não é tão simples quanto parece. Eu já tentei várias vezes em vários vídeos do YouTube, vários comentaristas de blogs que tentam explicar o mecanismo do porquê da crise aconteceu. É uma reação em cadeia, na verdade, né? Que começa dando títulos maiores, depois passa para hipotecas e envolve seguradoras, mas é muito difícil eu não consigo, entendeu? Determinar estes elos com nitidez e clareza, entende? Você poderia fazer isso? Explicar de maneira precisa e concisa, é uma tarefa difícil. Precisa, mas ao mesmo tempo concisa, os fatores que levaram à crise de 2008, que vem muitas palavras na minha cabeça, mas eu não consigo juntar estes elos. Mais alguém? Não? Então bem, eu vou fazer só uma porque eu não posso me furtar, já que, eu trabalhei particularmente com pasteurização da França na tese, e na questão que eu acho que tem tudo a ver com o recorte da teoria da autorrede, que é essa questão dos objetos de pequena escala, né? Como que isso tem uma certa limitação. Mas aí eu pergunto onde entra a estatística, por exemplo, que faz essa ligação entre, por exemplo, a perspectiva que é construída a partir do laboratório que é móvel e vai para a fazenda, e você leva o laboratório para a fazenda e você retira o registro, que é a concepção do Latour na ciência em ação, né? A mobilidade e a estabilidade das inscrições que se transformam em informações, né? Inscrições de valor agregado que permitem comunicar uma situação de uma maneira estável para outros atores, sem a qual a tradução de interesses fica muito difícil, e a estatística é um dispositivo, no sentido estrito, que permite isso ser feito. Eu trabalhando com a estatística sanitária, no caso do Brasil, ficou claro que existe uma estabilização dos usos da estatística sanitária a partir dos sanitaristas, e de maneira que novos atores são agregados à controvérsia, que é outra questão que eu queria que você falasse, por exemplo, além da estatística, como essa ligação de uma escala menor para uma escala maior, qual o papel da controvérsia exatamente nessa diversificação dos atores que participam do debate, né? Assim como o Latour mostrou que, como a mesma controvérsia a respeito de um determinado objeto é uma questão, sai do laboratório para ir para a sociedade, afetando as nossas vidas e a produção da nossa vida cotidiana. No caso das estatísticas sanitárias, foi interessante ver a minha pesquisa, inclusive documental na Primeira República, como que o jornal, a imprensa em geral, né, a grande imprensa periódica, estava trazendo leitores para essa discussão, leitores leigos, e pela primeira vez tentando dominar, né, trazidos como alistados para essa perspectiva, né, alistados pelos pasteurianos, que obviamente são aqueles participantes da sociedade englobante. É isso que eu queria saber de você.
fazer uma segunda rodada, já que a gente tem tempo, se houver mais alguém para falar, acho que é melhor, né? Tá. Bastante. Tá, vamos começar. Eu vou começar aqui, cara. Bom, enfim, obrigado pelas questões aí. Eu vou tentar responder elas justamente então a partir desse nosso caso da crise de 2008, que eu acho que também tem a ver com essa questão da controvérsia diversificando o debate, né? Quando a crise aparece lá, a gente tem o seguinte. E aí eu vou começar por lá então, para daí chegar nas soluções, né? Falando das associações então aqui da nossa teoria da torre-rede, né? A gente tinha associações muito fortes entre essa questão de um financiamento imobiliário sadio e securitização, né? Aquele negócio de você colocar um monte de título de dívida num título só, se chama securitização, né? Então sim, não, mas isso aí já é feito também com letras imobiliárias de algum tipo, enfim. Pois mas enfim, a questão é essa, né? A ideia de que você tem uma associação entre uma forma de financiamento sadio para o que quer que seja, né? Que no caso é financiamento imobiliário, e securitização de títulos, né? E uma outra associação que existe entre esses instrumentos financeiros que vão garantir a segurança disso aí, através desses swaps aí, feitos pelas seguradoras como a AIG. Né? Então, essas eram as associações que estavam feitas então, até a nossa crise de 2008. Né? Elas são colocadas à prova, né, nessa pane aí desse sistema, né? E aí sim, começa a se dissociar tudo. Né? A cadeia aí era mais ou menos essa, né? As pessoas param de pagar, né? Esses títulos eram bem avaliados, né? E de repente o mercado vê que eles não valem nada, porque eles não têm mais remuneração. Como esses títulos estão na carteira de fundos de previdência, estão na carteira de bancos de investimento, estão na carteira de diversos atores financeiros, né? Eles veem que daquilo lá não vale nada, né? No balanço deles eles veem que eles estão no negativo. Né? A quem eles vão recorrer? A gente tem o seguro de um monte desse negócio junto à AIG. Né? A AIG não vai ter dinheiro também para pagar todos aqueles ativos securitizados que foram objeto da crise. Né? E aí isso se espraia também para as seguradoras. Né? E isso aí vai, enfim, que nem um rastilho de pólvora para todas as instituições financeiras. De repente, o sistema inteiro financeiro vê que ele não tem mais o dinheiro que ele tinha. Né? E é isso que é a crise sistêmica que eles mencionam. Né? É muito rápido, né? Isso se espraia rapidamente de uma instituição para uma instituição. Você tem a perspectiva de receber? Não, teu ativo é teu papel, teu o ativo securitizado ali. Né? É isso. Né? Então, quando isso aí vai acontecer, todas essas associações prévias que eram dadas, né, se desmancham. Né? E esse mundo se desassocia e é recomposto depois de outra forma. Nesse momento crítico aí sim começam a aparecer essas sugestões do que fazer. Né? A solução do Paulson, lá, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos na época, era essa de resgate bancário. Né? Injeta dinheiro nessa galera aí. Né? Injeta dinheiro, meio alto, né? Injeta dinheiro nesses bancos aí, porque senão eles vão quebrar, e aí sim a gente não tem um sistema financeiro, as pessoas não têm onde emprestar dinheiro, não tem como financiar suas casas, não tem como financiar seus negócios, etc, etc. E aí sim acabou o mundo. Né? Tem uma solução alternativa a isso aí, né, que foi aplicada na Islândia, por exemplo, né? Estatização dos bancos, estatização total do setor bancário, né? Que era a alternativa. Né? Se não total, parcial, né? Cria bancos públicos para você poder resolver esse problema. Né? Tanto é que é por isso que, no caso brasileiro, isso aí nunca foi tão grave, esse episódio particular de subprime, porque você tinha mais regulação aqui e você tinha bancos públicos. Né? Com essas duas coisas você sofre muito menos efeitos disso aí, de um sistema que é inteiro privado e desregulado. Né? Então, essas eram as duas alternativas que estavam postas aí nesse momento. Né? Você pode estatizar completamente o setor bancário ou resgata, ou bota dinheiro público nesses bancos, né, para sanar eles. Né? Então, era isso que estava em jogo. Né? E essas soluções começam a emergir nesse contexto aí controverso da crise, né? Onde acontece o seguinte, eu acho que o Calon, naquele livro de 98, As Leis do Mercado, ele tem um tema bem interessante para tratar disso. Né? Quando você tem um agenciamento funcionando ali, você está falando de um mundo fechado, né? Seria as finanças em seu cativeiro. Né? Ninguém está ligando para as finanças, é um agenciamento que está tocando ali o seu barco, está cumprindo o seu objetivo, por exemplo, de dar crédito imobiliário para todo mundo. Né? Quando acontece essa pane, né, o mundo financeiro vai sair do cativeiro. Ele vai ter que ser aberto, né? Essa caixa preta ali é aberta por vários atores que estavam em roda. Né? Por exemplo, a política. Né? Vai escrutinar em detalhes o que está acontecendo nesse negócio aí. Né? Esse tema de finanças fora do cativeiro é bem interessante, particularmente que ele pode ser
investigado a partir quando você injeta essa ideia de uma normatividade aí, né, do poder da crítica para a transformação institucional nas finanças, né? Porque aí sim, quando as finanças saem do cativeiro, você tem uma abertura à crítica a como o sistema financeiro opera, né? E aí sim entram vários agentes aí políticos dos mais variados, né? Aí, por exemplo, que alguns economistas, como aquele o heterodoxo lá que Noel Rubin, se eu não me engano, que diz que previu a crise, etc. e tal, começam a aparecer e pluralizar um pouco o debate, né, sobre essa falta de regulação, sobre os problemas das soluções, como essa de resgate bancário, etc. etc. né? E a solução que acaba sendo adotada ali, a reforma Dodd-Frank, é uma reforma bem modesta na realidade, né? Perto do que poderia ter sido feito num momento crítico como esse aí. É uma regulação financeira bem modesta como resultado, né? Mas você abriu essa caixa preta das finanças em determinado momento, né? Como o nosso colega falou, né? As pessoas vão atrás para saber o que era aquilo ali, né? Antes disso ninguém fazia a menor ideia, não era um problema público, digamos assim, né? E a partir disso você introduz aí para fora do mundo financeiro essa problemática, ela se torna, digamos assim, objeto de uma reflexidade coletiva mais apurada, né? É um pouco isso só que eu tenho para sugerir, né, para onde esse negócio vai, quando você abre a controvérsia financeira, né? A controvérsia ali só envolve poderes muito assimétricos, né? E no caso dos Estados Unidos a regulação foi muito inferior do que aquilo que aconteceu na década de 30, por exemplo, né? O contra-exemplo disso aí é o que acontece em 30, que a reforma que aconteceu durante a Grande Depressão, com a lei Glass-Steagall, era muito mais forte do que essa reforma Dodd-Frank, né? Separava o setor bancário em 3 estratos, regulava muito bem aquilo lá, etc. Então, foi uma outra crise fiscal de uma dimensão semelhante, né, que teve um resultado aí de transformação institucional muito mais intenso, num momento de reflexidade coletiva também bastante forte, né? O que aconteceria se o Estado não intervisse? Todos os bancos iam quebrar, as seguradoras iam quebrar, os fundos de pensão iam ver que não tem mais recursos para pagar os fluxos de aposentadoria deles, né? Se você não tem esses pagamentos, se você não tem crédito dos bancos, né, você não consegue abrir novos negócios, você não consegue ter capital de giro para empresas que trabalham com isso aí, e aí a economia simplesmente para. A economia de mercado simplesmente depende desses instrumentos aí para tocar o seu cotidiano, né? No prazo ia ser muito ruim, ia ser uma tragédia. Ia ser uma Talvez. Tanto é que Talvez produzisse eu esqueci a solução, a proposta mais radical, a proposta dos liberais radicais, na realidade, da galera desse Instituto Mises, não resgata, não faz nada, deixa quebrar. Que o mercado aí vai se autorregular, vai por uma seleção natural, limar todas as instituições que fizeram maus investimentos, e aí sim a gente vai continuar, né? A questão é que no meio do caminho o mundo vai acabar, né? Enfim, pelo menos vocês veem, esse é o horizonte que está desenhado, né? Que foi o horizonte desenhado que foi vitorioso aí nessas receitas que foram colocadas, né? Essa receita liberal radical não conseguiu traduzir aí o interesse desses atores de maneira suficiente para entrar enquanto uma solução para ser cogitado, né? Mas havia também essa posição em debate, né? Deixa quebrar, né? Deixa quebrar. O Tomás tem uma questão ali que... Mas eu achei que Diogo, que eu entendi, Diogo, que a gente era da atenção, foi mal. Na verdade, é só para tensionar mais essa teoria, assim. Você falou que uma das críticas dela é a questão da fragmentação, mas ela não estaria presa a como essa teoria define materialidade? Porque, por exemplo, materialismo é classicamente defendido pelos marxistas, né? E a definição deles de material, ela é muito mais abstrata. Tipo, quando Marx fala que o capital é uma relação social, ele está falando que o capital não é o dinheiro, nem o instrumento de trabalho, nem o trabalhador, mas sim o ciclo de reprodução. Então, para ele, isso era material. E essa teoria tem uma definição muito mais tangível do que é material. O material é essa cadeira, essa mesa, as paredes que estão nos dividindo.
Então ela meio que obriga o analista a ser bem etnográfico mesmo, assim. E quando... Acho que isso que dificulta na hora de dar esse salto analítico, porque pela sua própria definição do que é material, porque ela tem conceitos abstratos, tipo agenciamento, dispositivo e tal, mas ou são conceitos abstratos demais ou tangíveis demais, assim, ela sempre está nesses dois extremos. Essa é a minha impressão que eu tenho quando eu li, trabalhei com Latour no mestrado e tal. Bom, eu tenho uma pergunta um pouco diabólica já, no sentido, você é tão didático e você entende o mercado, e só jogando um pouco com as palavras, a partir da teoria da Arthur-Regi, imaginamos agora que queremos destruir o mercado global. Quais são os elementos que tem que, sabe, como você pensa isso a partir da sua teoria e a partir do mercado atual? Boa. Agora sim, uma pergunta teórica sobre o Latour. Sempre que eu ouço falar de ontologia plana, eu não consigo aceitar. Assim, porque eu acho que ela é plana até o primeiro momento, até você historicizar, assim, porque o tamanho dos atores é definido pela rede em que eles se encontram, ou pela rede, o tamanho da coisa, por exemplo, o que é o Estado. O Estado não é uma coisa, mas ele é a rede de pessoas que fazem o Estado, ou de pessoas, objetos e instrumentos que fazem o Estado. Mas isso dá a ele um tamanho e uma força para agir sobre a realidade. Então, assim, a ontologia ela é plana até um primeiro momento em que você vê aquilo que foi transformado em entidade em ação. Porque é isso, assim, seja no Latour, seja na sociologia das práticas, acho que a sociologia das práticas que também tem uma ideia de ontologia plana, assim, o que me parece é que a história é deixada de lado porque os momentos vão sendo importantes. E, na verdade, no Latour, quando você pega alguns estudos dele mais sobre a ciência, a construção dos objetos, das metodologias, é sempre histórico, assim, quer dizer, né, tem sempre história, mas a ontologia não me parece plana porque existem forças, mesmo que seja através da rede, que atuam, forças de tamanho, de intensidade diferentes que atuam sobre a realidade. Assim, queria que você comentasse isso. Desculpa se for uma pergunta assim, muito leiga, é a primeira vez que eu estou entrando em contato com essa teoria. Eu queria saber assim, se ela pode ser de alguma maneira também interessante para pensar relações assim, entre diversos países. Eu estou pensando no caso do higienismo no Brasil, por exemplo, se ela seria interessante para abordar, né, onde o programa tem outros aspectos, como separar populações numa mesma cidade, e também pegando, onde aqueles agentes, né, eles pegam as ideias, quer dizer, o micróbio foi inventado em outro lugar, né? Como é que seria isso? Isso seria interessante também de ser estudado por essa teoria do Arthur-Regi, você acha? Vou aproveitar para fazer na verdade, uma provocação que eu queria... com a questão que você fala da constituição material do mercado, né? E aí, pegando um pouco o gancho da pergunta do Tomás, que é um pouco esse estatuto do material, porque quando você fala a constituição material do mercado, você dá exemplos do material no sentido físico, dos elementos, dos objetos, etc. E, ao mesmo tempo, em algum momento da sua apresentação, você aproxima o Latour do neovitalismo. E, nesse sentido, você tem um conjunto de autores contemporâneos, realistas, que tratam, por exemplo, Manuel Deleuze, Ian Grant, do realismo especulativo, que tratam o próprio Deleuze, cuja noção de material é uma dimensão mais material como um elemento pré-individual a partir do qual as formas se dão. Então, é um elemento do material que
parte de um neovitalismo chamado neomaterialismo, que não é um material fisicalista das coisas, mas é um material pré-individual a partir do qual as formas se constituem, etc. Então, nesse sentido, eu queria provocar um pouco o que é a construção material do mercado. Ela é material no sentido físico, ela é material no sentido vitalista, propriamente dito. E qual a relação entre esses dois sentidos distintos que você usa para poder falar da construção do mercado? É uma provocação, não é? Não. Devo... tá bom. Tá, bom, vamos começar por esse material, então, né? De fato, é um tema muito ruim, né? Eu uso ele quase de forma didática, porque ele torna mais palatável a ideia, né? Quando você remete essa ideia de arranjo de material e tal. Mas, como eu mencionei, quando você fala de ontologia plana, é óbvio que material é um termo muito ruim, porque tudo é a mesma coisa, tudo tem o mesmo status aí, né? Ele é bom, assim, para dar esses exemplos para a montagem de um mercado, no caso ali do mercado de Morango, porque é bem visível, né? Porque você colocou um prédio ali que era dividido de tal forma e tal, que ele teve aquele arranjo, né? Mas a gente não pode esquecer que tem outras associações feitas ali, né? Com relação à questão do investimento para a homogeneização do produto, a própria teoria econômica que entra enquanto mais um elemento no conjunto heterogêneo, né? Então não é material, né? Nesse sentido estrito, né? Mas é algo que está ali, né? E que é importante salientar isso aí, né? A gente não está falando, então, para esclarecer esse negócio que o Tomás colocou, né? É uma materialidade no sentido mais amplo, né? É um termo ruim, né? Eu realmente só estou usando ele porque ele deixa a coisa um pouco mais palatável, assim, para uma conversa mais introdutória, né? E aí, o negócio, então, desses objetos mais estritos e mais pequenos, o problema é o seguinte, no próprio Latour e o Calon e toda essa galera, eles propõem o seguinte, né? Quando um trabalho em teoria de ator e rede é bem feito, ele faz isso aí, essa transição, né, de um objeto mais circunscrito, né, de um objeto mais mundo vivido, para questões mais estruturais, questões mais transsituacionais, etc., etc., né? O estudo aí do Pasteur faz isso, né? Ele tenta pegar ali como é que uma vida de laboratório específica ali, com questões ali políticas tais, vai transformar numa grande rede sanitarista, digamos assim, né? Ele faz, né? Vários outros estudos que estão incorporando agora o núcleo aí das ideias da teoria da rede param no meio do caminho, né? Utilizam algumas ferramentas ali só para estudar alguma organização local, transformações da organização de um mercado, de algum objeto mais localizado, e não fazem essa transição, né? É um argumento que o Latour e o Calon colocam no artigo lá, como é que é o nome, sobre o grande Leviatã, né? Como é que é o título? Unscrew the Big Leviathan, exatamente. Que eles estão falando justamente isso. A nossa teoria é para tratar dessas grandes estruturas, mas a gente vai partir desse nível, digamos, interacional, né, e tal. Mas se essa pesquisa for ser bem feita, ela tem que chegar lá, né? A gente tem que começar com uma pesquisa de um mercado local que nos leve ao que é o capitalismo, né? Por exemplo, isso. Essa que é a proposta quando foi para ser bem feita. Só que isso não tem sido levado muito a sério, né? Só foi levado a sério em alguns casos específicos aí por esses autores originais, pelo menos até onde eu conheço, né? Deixa eu ver como é que fica essa... Para responder um pouco ao Fred também chegamos então a esse macro ator aí do capitalismo global, né? Como é que a gente vai destruir ele segundo essa visão, né? Eu acho que a receita é bem neovitalista mesmo, né? A economia está se transformando permanentemente, criando formas aí de produção, transações, etc., que são muito mais ricas que compra e venda, né? E aí elas são recortadas rapidamente, o mercado vai lá e vai abranger essas formas econômicas, né? Direitos de propriedade intelectual, por exemplo, né, é uma coisa que vai fazer isso permanentemente, né? Você vai lá, um exemplo que é muito usado, né, da informática, né? Você tem a internet que é criada enquanto uma rede colaborativa no início para várias coisas, né? E hoje em dia você tem o campo potencial da internet é muito residual nessa questão de softwares livres e etc., né? O que ganhou no fim das contas foi justamente esse poder privado e daí sim capitalista, que era originalmente uma fonte potencial de riqueza infinita, digamos assim, colaborativa infinita, que não trabalha nos termos de compra e venda, de maximização
maximização de acumulação, etc., etc. Né? Então, a questão é um pouco essa, né? As linhas de fuga estão por aí o tempo inteiro, né? Tentar ver qual é alguma aí, pegar as que são mais fortes e tentar fortalecer elas, né? Eu acho que, vendo assim de um ponto de vista da teoria da torre-rede, é isso que pode acontecer, né? O capitalismo vai implodir de forma involucionária, né? Alguma linha de fuga aí de uma economia colaborativa, de economias alternativas, solidárias, etc., que, enfim, destruiriam essas associações que existem nesse formato econômico atual, né? Eu acho que é isso que seria vislumbrado de maneira mais imediata assim, por esses autores, se eles fossem tão críticos assim, né? O que eles não são. E voltando só a uma questão que o Alexandre colocou, de novo essa passagem do micro ao macro, né, e quando esses estudos são bem feitos, eles têm que circular pelas duas coisas. E o exemplo das estatísticas é um exemplo muito bom. Também do ponto de vista das estatísticas econômicas, né? Quando a gente está falando de todo esse mercado financeiro e do controle governamental sobre eles, taxas de juros, etc., etc., é todo um capítulo à parte que tem que ser escrito ainda, eu acho, sobre as estatísticas econômicas, né? Você pega aí um exemplo, o nosso Banco Central, que trabalha com modelos de simulação extremamente complexos, com insumos aí como, por exemplo, a expectativa das instituições financeiras brasileiras, né? Como é que ele monta isso aí, né? E vai entrar no modelo dele, no qual ele vai estimar qual vai ser a boa taxa de juros, a boa taxa Selic para alcançar uma meta de inflação tal, né? Então, de fato, assim, usando o léxico deles, de um centro de cálculo, tem várias instituições aí no Brasil, tem várias que são bem interessantes para estudar, como o Banco Central, que está trabalhando a todo momento em recolher, né, desse mundo vivido essas questões para virar, enfim, um dispositivo de visualização mais local, e produzir esses resultados econômicos gigantescos, né? É uma ambição minha, até que eu fiz a minha tese sobre política fiscal. Se você for tentar fazer um trabalho nessa linha, o desafio é justamente esse, né? Ver como esses centros de cálculo de política monetária e fiscal tomam as suas decisões, né? E eles tomam justamente fazendo essas relações que são muito difíceis, né? De como é que é ver a economia. Ver a economia é um problemaço, né? É um problemaço, né? Então, você precisa constituir esses dispositivos de totalização e visualização do que é a economia para conseguir começar a trabalhar de forma macroeconômica, né? A macroeconomia vai ser o resultado disso aí, né? Aqui eu só menciono um caso que eu acho bem interessante, é um estudo de um colega aí que defendeu a tese no Museu Nacional, um cara chamado Gustavo Onto, sobre o caso do CAD, né, esse nosso órgão de regulação da concorrência no Brasil. E o que ele vai fazer é isso, né, uma etnografia lá de como o CAD vai julgar esses casos de fusões e aquisições, como é que eles montam, instruem um processo, né? E ele vai lá, acompanha certinho como é que os caras fazem medições de distância entre concorrentes, estabelecem qual que é o mercado relevante. Tem questões bem interessantes, como as pessoas que instruem o processo trazem experiências vividas sobre o caso em questão. Por exemplo, ele menciona o caso de uma fusão entre dois hospitais e um cara que vai lá e fala, não, mas meu pai já se tratou de câncer num lugar tal, então esses caras não são concorrentes, né? Tipo, isso entra enquanto um insumo, assim, para informar um pouco como funciona esse grande centro de cálculo que é o CAD, né, que vai julgar que vai manter, de novo, o CAD é um outro instrumento de performação da economia, que ele tenta regular a concorrência, tenta manter a economia brasileira o mais próxima possível de um mercado perfeito, o mais longe possível de mercados monopolizados ou oligopolizados, né? Isso só para sugerir, né, como a gente poderia fazer essa abordagem, que vai um pouco do micro para o macro, nesses temas aí, e que a estatística vai ser um instrumento sempre crucial, né? Esses caras trabalham com modelos de simulação que vão trabalhar com estatísticas macroeconômicas que tentam fazer a economia visível num ponto só, né? E só reforçando o que você disse, o cálculo do risco é uma tarefa de especialistas de economia. Sim. E, na realidade, é a fonte da tecnologia de alistamento. Exatamente. Exatamente. Né? A gente, a classificação disso é uma série de especialistas sentados lá, né, tentando dar nota para os negócios que vão alistar agentes que estão por aí querendo aquele tipo de título, né?
E sobre a tua questão, realmente, eu não vou saber responder direito, mas você tem um grande especialista justamente sobre esse assunto logo aqui, que vai poder te sugerir como é que funciona essa abordagem aí quando você vai tratar do sanitarismo no Brasil, né? Sobre esse tópico aí, eu realmente vou saber te dizer muito pouco, né? E aí, satisfeitos? Eu queria passar a palavra aqui para o Diogo fazer um encerramento, porque eu acho que ele é um cara que, junto com o Frederic, ajudaram, sobretudo como chefe, se existe o cargo, não existe, mas moral da equipe de organização. Acho que ele precisa dar uma palavra de encerramento. Só quero agradecer a todo mundo e dizer que ao longo da jornada, a 10ª jornada, é a última, e ao longo das jornadas a gente vendeu livros, né, para além do Hábitos, e que, na verdade, a gente foi juntando esse dinheiro para hoje. Depois da palestra agora, a gente vai para o escritório, que é um bar aqui do lado, e a cerveja vai ser pela conta do sócio filho, então vocês estão todos convidados para fazer essa pequena confraternização e convivialista de encerramento. Obrigado a todo mundo. Disse que ele tinha que falar? O quê? Não, enfim, tá. Mas obrigado a todo mundo de verdade, espero reencontrá-los numa próxima jornada, e a gente entregou o formulário. Quem não escreveu e sentir mais à vontade pode mandar as opiniões, o que quer que seja, para o blog do Sociofilo, que é nosso e-mail, né, que é blogsociofilo@gmail.com. Obrigado a todo mundo e até uma próxima vez.